Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius Barbosa de Paiva e no vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de matemática número 27 das provas E e G do vestibular da Unicamp do ano de 2021. Considere que os ângulos internos de um triângulo formam uma progressão aritmética. Dado que A, B, C são as medidas dos lados do triângulo, sendo que A é menor do que B, que é menor do que C, é correto afirmar que, e aqui ele traz para a gente aqui 4 opções, né? Bom, então aqui nessa questão, ó, é uma questão que traz para a gente aqui algumas informações, tá? Primeira coisa que ela fala aqui, ó, traz aqui, ó, ângulos internos de um triângulo. Fala para a gente aqui, ó, que esses ângulos internos, eles formam para a gente aqui uma progressão aritmética, tá? Então toma muito cuidado quando você trabalha com questão aqui desse tipo. Porque sempre que fala de ângulos de um triângulo, é muito comum as pessoas pensarem nos ângulos de 30, 45 e 60. Tá? Faz aí um paralelo lá com a trigonometria. Então, muito cuidado com isso, que em momento algum aqui, ele falou para gente quais são as medidas desses ângulos. Tá? Só falou que tem aqui, ó, ângulos internos de um triângulo. E fala aqui que eles formam aqui uma progressão aritmética. Falou também que A, B e C são as medidas dos lados do triângulo. Então, A, B, C são medidas do lado do triângulo e falou que tem uma relação aqui entre eles. Que o A é menor do que B, que é menor do que C. Tá? Então, você vai ver agora aqui, ó, que para eu resolver aqui essa questão, eu vou ter que ter um conhecimento sobre algumas propriedades aqui do triângulo. Vou ter também aqui que ter o conhecimento de progressão aritmética, bem como o conhecimento aqui de trigonometria. Então vamos lá. Progressão aritmética. Uma progressão aritmética nada mais é do que uma sequência numérica onde cada termo a partir do segundo é igual ao termo anterior tomado de uma constante, que é chamada de razão R. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro termo A1, o segundo termo A2, o terceiro termo A3 e assim por diante. Tá? Como é que eu chego aqui no meu termo A2? O meu termo A2 nada mais é do que o termo anterior, que é o meu A1, somado de uma razão. Então, eu tenho aqui que o meu A2 é A1 somado com R. O meu termo A3 é o termo anterior, que é o A2, somado de uma razão. Então, eu vou ter aqui que o meu A3 ele vai ser igual a A1 mais R somado com R. E daí eu vou ter que o meu A1 aqui, desculpa, o meu A3 vai ser igual a A1 somado com 2R. Tá? Bom, importante também aqui, ó, eu saber escrever uma PA de 3 termos. Por quê? Quando eu olho aqui, ó, para essa PA minha, eu sei, na verdade, aqui, ó, que ela tem aqui 2 variáveis, tá? Você vai perceber aqui, ó, que tem a variável A1 e tem aqui a variável R. Tá, ó. Então, existem exercícios que traz para a gente que a soma dos 3 termos de uma PA é igual a um determinado valor. Então, em vez de você trabalhar aqui com 2 variáveis, você pode ter aqui o seguinte raciocínio, ó. A PA não tem que ter 3 termos? Eu vou colocar aqui então, ó, A1, A2 e A3. Esse termo central meu aqui, ó, o A2, eu vou chamar ele aqui de X. E agora o que que eu vou fazer aqui, ó? Para eu chegar no meu A1, eu vou subtrair R.
E para eu chegar aqui no meu A3, eu vou somar R. Então, eu posso escrever aqui, ó, que o meu primeiro termo vai ser x menos R e o meu terceiro termo vai ser x mais R. Agora, por que eu faço isso aqui? Ó? Se eu pegar meu primeiro termo e somar R, eu vou chegar em x. Se eu somar R, eu vou chegar em x mais R. Eu continuo aqui, ó, tendo duas variáveis, x e R. Porém, se eu somar aqui, ó, esses três termos, x menos R somado com x mais R, você vai perceber aqui, ó, que o R vai cancelar com R e eu vou ter aqui apenas uma única variável. Então, essa aqui informação é importante quando você trabalha aqui ó, com exercícios que fala que três termos estão em PA. Provavelmente ele vai te dar uma informação sobre a soma desses três termos. Então, é importante você saber aqui essa relação. Tá? Então, vamos lá agora aqui. Ó. Voltando para a nossa questão, ó, ele fala para a gente aqui o seguinte. Ó, considere que os ângulos internos de um triângulo formam uma progressão aritmética. Então, aqui eu tenho aqui um triângulo. Tá, ó. Um triângulo ele tem três lados e três ângulos. Como eu sei que o lado A é menor do que B, que é menor do que C, você tem que saber que o maior ângulo está oposto ao maior lado. É uma propriedade aqui também aqui de triângulos, tá? Então, como é que eu tenho três lados A, B, C, eu vou pensar agora aqui em três ângulos. A, B, C, ângulos alfa, beta e gama. Como eu sei que o maior lado é C, o maior ângulo é gama. O menor lado é A, o menor ângulo é alfa. Então, eu tenho aqui ó, que o ângulo alfa é menor que o ângulo beta, que é menor do que o ângulo gama. Tá? Então, na verdade, eu posso fazer aqui esse desenho. Ó. O lado C está oposto com o ângulo gama, o lado A está oposto com o ângulo alfa e o B está oposto com o ângulo beta. Como ele falou que os três ângulos formam uma progressão aritmética, eu posso escrever agora aqui o seguinte, então, ó, alfa, beta, gama. Agora perceba ó, que eu tenho aqui três variáveis, alfa, beta, gama. Eu vou escrever isso aqui agora com apenas uma variável. Por que eu vou escrever com apenas uma única variável? Porque eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Ó? Eu vou manter o meu ângulo central, que é beta, e vou pensar agora aqui numa razão R, porque eu tenho, na verdade, aqui uma progressão aritmética. Então, se esse ângulo aqui é beta, o ângulo anterior vai ser, na verdade, quem? Beta menos R. E o ângulo agora aqui, seguinte, vai ser beta mais R. Então, se você pegar agora aqui, ó, beta menos R e somar R, vai dar beta. E se você somar com R, beta mais R. Então, eu consegui escrever aqui os três ângulos em função de beta. O que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, ó. A soma dos ângulos não é igual a 180 graus? Então, agora eu vou chegar aqui e fazer o seguinte, ó. Beta menos R mais beta mais R é igual a 180 graus. Corta agora o R com R. Beta mais beta. Vou ter aqui 3 betas, que é igual a 180 graus. Passo 3 agora para cá, dividindo. E aí eu concluo aqui que o meu beta equivale a 60 graus. Agora toma cuidado agora aqui, ó. Uma vez que eu achei que o meu beta equivale a 60 graus, eu não sei quanto que vale o meu alfa e muito menos quanto que vale o meu gama. Tá?
Eu não tenho informações para descobrir quanto que vale o meu alfa e quanto que vale o meu gama, mas eu já descobri quanto que vale o meu beta, tá? E aí agora você vai perceber agora aqui, ó, que dentro dessa questão aqui, ó, eu também trago aqui a informação sobre a lei dos cossenos. Agora, por que que eu trago essa informação aqui, ó? Você vai perceber que dentro das opções aqui que eu tenho que escolher, eu tenho aqui, ó, que os lados do triângulo foram elevados ao quadrado, tá, ó. E eu tenho também aqui que, além disso, eu tenho aqui o produto dos dois lados. Então, essa informação, tá, ó, traz para mim aqui a lei dos cossenos. O que que a lei dos cossenos fala? Um lado ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados, tá? Menos o dobro do produto desses outros dois lados pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Então, na verdade, agora aqui eu vou recorrer à lei dos cossenos. Agora, perceba que o ângulo que eu tenho aqui, ó, é o ângulo beta. E o ângulo beta está oposto ao lado B. Então, dessas três relações agora aqui, ó, eu vou recorrer, na verdade, aqui à minha segunda informação. Então, vou chegar agora aqui e usar aqui a seguinte continha, ó. B ao quadrado é igual a quadrado mais C quadrado menos 2AC, que multiplica o cosseno do ângulo B, que, na verdade, nesse caso aqui, é o meu ângulo beta. Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó, B quadrado é igual a quadrado mais C quadrado menos 2AC, cosseno de beta. Eu achei aqui que o meu beta vale 60 graus. Ó. Agora vai ficar, ó, B quadrado igual a quadrado mais C quadrado menos 2AC. Cosseno de 60 graus vale meio. Agora eu posso cortar aqui, ó, o 2 com 2. E aqui eu vou ter que B quadrado é igual a quadrado mais C quadrado menos AC. Vou procurar agora aqui a minha opção que eu vou marcar. Tá? E aí você vai perceber que eu vou ter que dar uma ajeitada nisso aqui agora. Ó. Vou pegar aqui, ó, esse AC que está negativo no segundo membro e vou passar para o primeiro membro. Então aqui eu vou ter B quadrado mais AC, que é igual a quadrado mais C quadrado. Resposta aqui para o nosso exercício, letra A. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo.